Lebranta fire Zinde sune manat Imbres lebranta fire Zinde sune manat. Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo, o que é judaísmo? Agora a parte 3. Primeiros momentos entendemos a estrutura do judaísmo definida como a religião dos sábios, a religião que está preocupada com o cumprimento da Torá e que tem como sua base principal, fundamentada na própria Torá escrita, a Torá oral, como foi explicado no primeiro e principalmente no segundo vídeo. Com todas as dificuldades, com tudo que foi explanado, mesmo assim, a Torá oral, ela é a estrutura que mantém o judaísmo. A tradição judaica é o grande desafio de todo judeu para que esteja unido à grande nação de Israel. Hoje, na parte 3 do vídeo, nós vamos tratar sobre um terceiro aspecto, porque eu já expliquei aqui daquelas tradições que são recebidas, que são conhecidas como se fosse uma Kabbalah, mas não a Kabbalah no sentido místico do estudo, e sim por ter recebido essa tradição desde Moshe Rabbeinu, como explicamos mais a fundo no primeiro vídeo. E também tratamos da Esvará, né, que é aquela dimensão de exploração lógica, a qual se chega a mais conclusões e se complementa as partes que estão ou perdidas, ou escondidas, perdidas, ou aquelas partes que exigem novas respostas pelas mudanças da vida. Terceira faceta judaica que nós vamos estudar hoje é o que é uma beraita. Uma vez que nós mostramos toda a estrutura do Talmud e mostramos a primeira compilação autorizada da Torá oral, como sendo a Mishnah, que tem os seus 66 Maserot, né, os 66 tratados. Hoje nós vamos tratar dessa coisa que aparece muitas vezes no Talmud. Nós vamos ver que nós vamos tratar das Beraitot. O que são Beraitot? São tradições antigas do judaísmo, advindas da época da compilação de Mishnah, porém que ficaram de fora. E esse é o significado da palavra Beraita. É aquela que está adjacente ou extrínseca, não intrínseca, mas sim extrínseca ao ensinamento da Mishnah. Então, por exemplo, os Midrashim, todas as compilações de Midrashim, como Midrash Tanhuma, Midrash Rabbah, Yalkut Shimoni e etc. Eles são Beraitot. O próprio Zohar é uma Beraita da mística judaica. Não é um documento, o Zohar não é um documento que nós podemos analisá-lo arqueologicamente, porém nós temos que entender dentro dessa dimensão de tradições místicas que estavam no povo de Israel e que estão então compiladas no Zohar. Então, a Braita, ela é uma tradição que ela não vem para rivalizar com outras tradições. Ela vem para nos ajudar a entender ou nos ajudar a explicar questões difíceis, questões que muitas vezes ficam em dúvida e que não tem resposta, e que muitas vezes essas Braitot, então, elas surgem para esclarecer, ou seja, elas estão incluídas dentro deste universo judaico, cujo objetivo é o clareamento da tradição judaica. É o clareamento, como nós
falamos aqui dessa Messorá, dessa tradição dos pais, que era orgânica ao povo judeu, como nós já mencionamos, mas que com os diversos acontecimentos na diáspora, ela precisou em muitos aspectos ser reconstruída a partir daquilo que nós temos através do pensamento lógico e também através desses ensinamentos adjacentes, certo? Então citei aqui diversos exemplos, alguns exemplos, não diversos não, mas eu citei aqui alguns exemplos de ensinamentos antigos e tradicionais do judaísmo em diferentes níveis. Então só o Midrash, nós temos Midrash Halachá, nós temos Midrash Agadá, nós temos ensinamentos místicos como o Zohar, nós temos também um livro que é atribuído até a Avraham Avinu, que é o Sefer Yetzirah, que apesar de não estarem incluídos no corpo da Mishnah, eles sim fazem parte do judaísmo como Beraitot, como ensinamentos extrínsecos, porém tradicionais da Torá oral. E é aqui que eu queria falar com a pessoa que, por exemplo, como eu devo enxergar no judaísmo. Eu creio que isso é uma grande dificuldade de muitos estudiosos e de muitas pessoas que se lançam em adentrar ao judaísmo estudando os escritos nazarenos. Como nós devemos enxergar então os escritos nazarenos? Como uma braita. Então, vou dar um exemplo aqui, lendo o Talmud, da aplicação de uma beraita. Isso está em Berahot, página 12b, Talmud Bavli. Disse Ben Zomá aos sábios: acaso devemos recordar a saída do Egito na época do Messias e da redenção? Já não foi dito, se referindo a Irmiarro, Jeremias 23, 7 e 8, portanto, eis que vem dias, diz Hashem, em que nunca mais dirão: vive Hashem, que tirou os filhos de Israel do Egito, mas vive Hashem, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Irmiarro profetizou sobre a vinda do Mashiach e, segundo ele, as pessoas não mais mencionariam a saída do Egito nesta época. Porém os sábios lhe disseram: esta profecia de Irmiarro não significa que a saída do Egito será extirpada do seu lugar, ou seja, que terá sua lembrança apagada definitivamente, mas significa que a redenção do povo de Israel de sua subserviência aos reinados estrangeiros será o fator principal nesta época, e a saída do Egito será algo secundário diante deste novo acontecimento. Do mesmo modo, diz-se: não mais serás chamado Yaakov, mas Israel será teu nome. Isso está em Bereshit 35:10. Isto não significa que ele não pode mais ser chamado de Yaakov, mas que sua essência agora é definida principalmente como Israel e não como Yaakov. Então veja, o ensinamento adjacente trazido à baila da discussão por Ben Zomá é melhor explicado na discussão da Gemara pelos sábios e esclarecido então o seu verdadeiro sentido. A desfragmentação da Torá oral, ela tem um significado também com a desfragmentação do povo de Israel, ou seja, a dispersão do povo de Israel, melhor dizendo, na diáspora, onde os sábios dizem que a Shekhinah, ela foi para a diáspora também, ou seja, o povo de Israel desfragmentou-se em diversas partes, a Torá oral também desfragmentou-se em diversas partes, até que chega um momento em que ela tornar-se-á novamente uma. Então, para os estudantes de judaísmo fica o meu recado aqui: como enxergar os escritos nazarenos. Se você quiser enxergá-lo dentro do espectro e do universo judaico, você vai ter que analisá-lo à luz do judaísmo como uma braita.